com calma, hein, velho. A Tá, gente precisa ter beleza. calma aqui pra aprender essas coisas, senão não vai dar certo. Beleza. O negócio é o seguinte, essa aqui me pareceu ser a questão mais fácil aqui da tua lista, então Uhum. eu acho que ela é uma boa pra gente ver como é que tu tá de integrais. Eu vou Tá. reescrever ela aqui e, bem, a primeira aqui, que me pareceu um pouquinho mais simples, esse aqui é o pontinho dado da prova, né? Esse Uhum. 9, como ele é constante, já dá pra sair pra fora da integral. Opa, Aí ele conferir. fica. Tá. Constante já não fica comum. Não, tô passando pra fora da integral. Um número que Tá. multiplica dentro pode sair pra fora também multiplicando fora. Daí tu não vai utilizar ele ali na hora de integrar, né? Basicamente isso. Tá. E quando a gente está trabalhando com integrais, o cálculo em geral, a gente não usa raiz, a gente costuma utilizar elevado, né, a uma potência fracionária, Uhum. porque daí fica mais simples de trabalhar, né? Meio. E ali cosseno de x dx. E aí, tem alguma ideia de como resolve essa integral aqui? Não. Nenhuma. Essa aqui é para ser tipo uma das integrais Uhum. iniciais aqui do conteúdo, tá? Uhum. Mais inicial que isso é só se fosse algo que está explicitamente na tabela de integrais. Você acha que Tu é bom tem, começar fazendo uma lista de integral primeiro, depois tentar resolver esse? Não, vamos resolver essas questões aqui, porque Tá. senão não vai dar para aproveitar bem. Eu quero ver as Tá. coisas que o professor cobra também. Uhum. Deixa eu te mandar um negócio aqui. É porque senão tem que revisar o cálculo 1 inteiro, né? Não vai dar Uhum. tempo. Uhum. Então, eu tô te mandando essa tabela, pelo menos até, sei lá, a quinta integral, sétima integral, tu tem Uhum. que saber de cor. Uhum. Porque são coisas que o professor vai considerar simples de matéria dada, assim. Qual Uhum. curso tu faz? A engenharia florestal. Engenharia, o pessoal cobra bastante na matemática. Uhum. Bem, o negócio é o seguinte, cara, para conseguir resolver esse problema, tu precisa fazer um negócio chamado substituição, substituição, integral por substituição. A gente costuma chamar de substituição simples isso aqui também, Uhum. porque tem a substituição que é um pouco mais difícil. E como é que resolve, né? A ideia é o seguinte, é tu ter um pouco do que eu chamo de visão a médio prazo. Tu tem que olhar para essa integral e pensar como é que ela ficaria mais fácil de ser resolvida. Bem, tem um monte de seno, cosseno e raiz aqui, né? Parece um negócio Uhum. difícil de resolver. Uhum. Mas, se fosse simplesmente, por exemplo, né? Se fosse simplesmente um x, raiz de x, né? Ou x elevado ao Uhum. meio, que é a mesma coisa, isso é fácil de resolver, porque isso aqui é a primeira integral que a gente aprende no cálculo. Uhum. A integral de x elevado a n, né? Mas não é exatamente o que temos ali. Porém, com uma substituição, é possível obter exatamente isso aqui nessa integral. Uhum. Só precisa ter um olho um pouco treinado. E a ideia é o seguinte: quando tu faz essa substituição, tu tem que chamar alguma coisa de u, né, uma nova variável. Ah, tá. E Tá. eventualmente tu vai ter que derivar esse u. E nessa derivada vai ter que aparecer o dx, né? Ou seja, tu precisa de alguma forma substituir tudo que tem a x por u. Essa é a ideia da Tá. substituição Tá. simples. Tá. Então, a ideia é o seguinte: eu tenho tenho algumas possibilidades, na verdade, do que chamar de u aqui, né? Mas se eu chamar o cosseno de u, não vai dar certo, porque eu até posso derivar, a derivada do cosseno é o menos seno, né? Uhum. Mas não é o menos seno elevado a meio. Então não é Uhum. uma boa ideia chamar o cosseno dessa nossa nova variável. Agora, se eu chamar tudo isso aqui, né, o seno de x elevado a um meio de u, tudo, incluindo o meio também, não vai Tá. dar certo. Porque Tá. a derivada do raiz de seno é um negócio um pouco complexo lá, que envolve Uhum. uma série de multiplicações. Porém, se eu chamar apenas o seno de u, daí vai tudo funcionar. Porque a derivada do seno é o cosseno, então ele está Uhum. aqui, eu vou conseguir multiplicar pelo dx que está aqui, e eu vou conseguir resolver justamente a integral que eu te falei, de Uhum. u elevado a um meio, beleza? Beleza. Então, né, o problema na aula é que o professor ele só mostra o caminho certo. Só que quando a Uhum. gente está conhecendo um caminho, às vezes a gente se perde, né? Por isso eu Sim. estou te mostrando todas as ideias malucas que tu poderia ter para resolver isso que não dariam certo, entendeu? Tá. Então a Tá. única ideia certa aqui é tu chamar o seno de x de u. Então vamos Sentido. fazer isso. Eu gosto de fazer dessa forma, que fica organizado para ti não se perder e para o professor Uhum. corrigir também. Uhum. Então eu vou chamar aqui, ó, de seno, Seno. e do lado eu vou derivar. E aí, você sabe quem é a derivada do seno? É o cosseno. Exatamente.
Sem sinal, sem nada, só cosseno mesmo. E a questão é o seguinte: se eu simplesmente vir aqui e trocar o seno de x por u, ainda não está resolvido, porque Uhum. ainda tem coisas que dependem de x aqui. Para eu fazer Uhum. uma substituição, eu tenho que trocar tudo que depende de x por essa nova letra. Tá. Então, por isso que eu faço a Por um. derivada. Porque Tá. agora com a derivada aqui, eu posso, por exemplo, passar esse dx multiplicando. Uhum. Eu vou ter que du é igual a cosseno de x dx. E olha só, não é Ah, justamente cosseno dx dx que nós temos aqui? sim, sim. Pois é, então vai dar para substituir aqui que tem x e aqui também que tem x. Vai dar para substituir tudo. Portanto, vamos copiar aqui e vamos fazer a substituição. Eu acabei de dizer que o u é seno de x. Então, onde tem Certo. seno de x, troco por u. E cosseno de x dx eu acabei de encontrar aqui que é igual a du. Então, eu vou Uhum. poder trocar tudo isso aqui por du. Vou até apagar aqui. Pronto, agora sim. Tem uma integral extremamente fácil de resolver. Daí a pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte: se essa integralzinha aqui aparecesse na prova, tu sabe resolver agora? Não. Ô, velho, então a gente vai ter que voltar bastante coisa aí, hein? Porque essa Uhum. integral é a primeirona de todas, assim. De todas, de todas, de Uhum. todas. Vai dar para continuar vendo as questões de cálculo 2 se não souber essas partes mais simples aqui, tá? Certo. Ah, bem, eu vou pegar aqui, né, lá na lista, segunda integral, essa. Ou seja, se tu tem uma letra com um número em cima, é Uhum. praticamente igual à regra do tombo da derivada. Aquela que Uhum. o n vai para frente, Sim, sim. multiplicando e diminuindo embaixo. Mas como é integral, a integral é o contrário da derivada. Então, como é o contrário, soma em cima e divide. A derivada era multiplica e diminui. Aqui é soma em cima e divide. Bem, Certo. então, simplesmente batendo o olho, né? Ó, o meio é o n. Então vai ficar um meio mais um sobre um meio mais um. Só isso. Uhum. Então, bem, vamos lá, né? U elevado a um meio mais um sobre um meio mais um. Aí virou continha de fração agora, né? 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Uhum. Então dá para deixar 3 meios. U elevado a 3 meios dividido por 3 meios. É sempre o mesmo cara, em cima e embaixo. Então tu não perde tempo fazendo essas continhas básicas. E com alguma simplificação, que depois tu pode refazer aí, a gente inverte, vai Tá. ficar 6. 6 U elevado a 3 meios. O problema é que eu não quero a resposta em termos de U, eu quero a resposta em termos de X. Então eu tenho que vir aqui e pegar o que é o U. Uhum. E esse U, então, que vai ficar elevado a 3 meios. E para finalizar, tem que sempre colocar a constante. Então a Ah, tá. integral tem essa resposta aqui, beleza? Beleza. Essa segunda parte foi mais fácil. O problema mesmo foi o comecinho ali. Ah, então tá. Mas, É que mas, você falou que não sabia fazer essa parte aqui. mas tipo, você fazendo, eu consigo lembrar da aula dele. Eu Aí lembro sim. quando ele fazia. Mas Então quando tá eu vou bom. fazer sozinho, aí, tipo, Saquei. me banando todo. Infelizmente, né? Na prova ali vai ter que Ah, ser na raça. Deixa eu ver aqui uma coisa então que eu acho bom pra gente fazer na aula. Ó, esse outro problema aqui, ele é bem simples também, apesar de ele parecer meio complicado. Né? Tu olha assim, uhum, nossa, quanta raiz, quanto termo. Ele é simples, bem simples. Aqui, pra falar a verdade, nem vai precisar nem dessa substituição. uhum, Faço que isso ainda. Então, vamos lá. Bem, a ideia primeiro sempre é escrever de uma forma mais simpática o que está dentro. Então, tudo uhum, que tem raiz aí vai deixar de ter. tá, E, bem, é isso. Então, eu vou fazer esse x, raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa que 2/3. certo. É uma regra de potência, né? Daí é lá Uhum, do médio e tal. certo, certo. Tá, daí vai ficar x ao quadrado mais um sobre x. E eu só estou reescrevendo. Tá. Agora,
Muito bem. Agora o que a gente pode fazer? Existe uma regra de integrais que diz que a integral das somas é a soma das integrais. Uhum. Portanto, já que tem um monte de sominhas aqui, eu vou poder fazer uma integral para cada soma. Mas Uhum. para isso, primeiro, eu preciso fazer o chuveirinho, Certo. para eu observar, né, todos os Tá, termos sozinhos. tá. Então a ideia é o seguinte, né? Como nós temos x em todos os termos, a gente tem aquela regra lá do bases iguais somam-se os expoentes, lembra? A gente Certo, também lembro. aprende lá no Lembro. médio. Lembro. A base é x, então é igual para todo mundo. Então vai somar o expoente de todo mundo. Com isso em mente, eu vou fazer Fazer cada uma. MMC do expoente? Oi? Você vai fazer MMC do expoente, então? Você vai ter que multiplicar. Eventualmente, mas por hora é só Tá, somar, né? Porque, tá. por exemplo, aqui, bases iguais, tu vai somar os Uhum. expoentes. Então, Tá. nossa primeira integral, que vai ser a integral vermelha aqui, vai ficar x elevado a 2 terços mais 2. Mais dois. Depois a gente se preocupa com a soma, tá? Tá, Primeiro tá. vamos escrever todo mundo. Agora a integral verde vai ser também x elevado a 2 terços. Dois terços mais um. Opa, pior que aqui tem 1 sobre x, né? Daí tu tem que saber que 1 Ah, sobre x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio, certo? Desculpa, uhum, x elevado a uhum. menos 1, certo? Certo. Então é uma regra de potência também, né? Quando tu tem uma coisa positiva na parte de baixo de uma fração, tu pode jogar para cima trocando o sinal do expoente. Que senão eu já ia colocar como mais um e ia ter errado, né? Isso aí, é menos. Uhum, Agora, claro, tu tem que sempre pôr o dx, apesar de ser chato, tu viu lá na uhum, substituição que é bem importante. Agora, aqui, x ao quadrado vezes 1 é o próprio. E x ao quadrado vezes 1 sobre x ao cubo, uhum, na divisão diminui o expoente de baixo, que nem a gente fez agora há uhum, pouco. Aqui tem o 1, né? Por isso que ficou menos 1 aqui. E aqui tem o 3, por isso que vai ficar menos 3. uhum. Pronto, então virou simplesmente integrais polinomiais aqui. E agora, então, dá para a gente simplesmente somar esses expoentes, né? Então, Tá. aqui no caso é 2 terços mais 2. Bem, quanto que é 2 escrito com 3 embaixo, né? Com 3 no denominador? É 6, né? Uhum. 6 dividido por... 6 dividido por... Peraí. 6 dividido por Calculadora. 3 é 2. Então vai ficar o quê? Vai ficar 6 mais 2, que é Uhum. 8. Vai ficar 8 terços. Concorda comigo? Concordo, concordo. Conta de fração, tá tranquilo pra ti? Tô tranquilo. Então tá bom. Tipo, de 2 2 terços pra menos... média eu tô tranquilo. Opa, aí sim. Tu tem quantos anos? Tenho 20, vou fazer 26 já. Ah, tá. Então, faz um tempo aí tu não pegou a pandemia no médio, Faz, então. nossa, faz muito tempo Beleza. que você tem ensino médio. Pô, não fala isso, velho. Você é novo ainda. Eu acho que saí do ensino Oxe. médio ontem e tenho 31. Não fala isso. Ó, Nossa, mas fazendo essas continhas de ah, fractions aí ficou desse aham, jeito. Agora, como tu aham, pode reparar, né, praticamente todas aqui tu vai ter que utilizar aquela regra que eu mostrei há pouco, né, uhum, que era do somar. Somar em cima um e embaixo também. uhum. Deixa eu pôr ela aqui. Ela é a segunda regra da tabela. É só Então, lembrar essas regrinhas, né, Chico? exato. Eu digo que cálculo é Uhum, basicamente tu montar um quebra-cabeça. Tu só tem que pegar as uhum, peças certas, né? Aqui eu tô pondo, eu percebi que a peça aqui é o 8 sobre 3, pronto. uhum, O negócio é, uma dica que eu te dou, como tu sempre uhum. soma um, né, no cálculo e diminui lá na derivada, já escreve sempre ele como se fosse o 1 nessa base aqui. Então, 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3, só para tu não perder tempo. Tá, tá, tá. E 8 mais 3 é 11, então 11 por 3. Beleza, vamos pro próximo. Aqui vai ficar menos 1 terço. Menos 1 terço mais 3 terços. Isso dá 2 terços. Então, já escreve 2 terços aqui. O jeito que eu faço eu escrevo aqui e já coloco a resposta aqui, só para não me perder. Uhum. Aqui vai ficar o quê? X ao quadrado mais 1. 2 mais 1 é 3. Então eu já coloco 3 aqui. Depois eu vou somar em cima, claro, mas é só para deixar claro, né? O que tá rolando. Agora, esse aqui não dá para fazer desse jeito. Porque se tu simplesmente somasse 1, né? Ficaria menos 1 mais 1, que dá 0, né? E dividiria por Uhum. 0 ainda por cima. Não existe divisão por 0. Tá. Então, esse caso não se resolve desse jeito. Esse aqui é o terceiro caso da tabela de integrais que eu te enviei. É esse aqui, olha só. Tá.
É Você quando enviou tu tem o 5 U na parte casos, de né? baixo. Oi? Você enviou os 5 primeiros, você falou, né? É, deixa eu ver bem aqui o que eu sempre falo e nunca vejo. É, tu precisa saber até a integral do cosseno ali, as 7 Tá, primeiras. tá, 7 primeiros. Isso. Tranquilo. Beleza. E aqui o que que nós temos então, meu caro? Nós temos este caso, por quê? Mas não é igual, professor. Tem um x menos um aqui não tem. É, mas é a mesma coisa que estava rolando aqui, né? Que eu te falei. Um sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos um. É uma regra de Uhum, potência. Então, esse x elevado a menos um aqui é a mesma coisa que se tu tivesse dx sobre x. Que é o caso aqui, uhum. né? Dx sobre x. Aqui ele usou outra letra, mas dane-se. Por isso que essa resposta aqui é ln, tá bom? Tá Tu bom. simplesmente pega o que está na Tá, tabela, não tem muita tá. conversa. Então O tu LN ele coloca sempre ali, inverte, né? ln inverte, como assim? Ah, por exemplo, LN de X é tipo um sobre X? Ah, tu tá falando da derivada. Ah, tá na derivada, A sim. derivada, sim, a integral é o contrário do que tu falou. Tá. Porque aqui, tu falou um sobre x, isso aqui é um sobre x. Uhum, Isso aqui é a mesma coisa que um sobre x, só que o du tá do lado, né? Mas seria a mesma coisa que tu uhum. colocar um sobre x vezes dx. Tá, A tá. integral da ln de x daí, Ah, porque a ok? integral é o contrário, né, da derivada. Exatamente. Isso que aqui em Portugal ele chama a integral de antiderivada. Ah, você tem Portugal. Tô que é meio Legal. mais tarde aqui. Que hora que são agora? Não sei que horas são agora. 4. É, quer dizer, 14. Acho que são umas 12 horas diferentes, né? Não, tô Não, louco. é 3. 3 só? Caraca, Aham. 3 legal. por enquanto, no inverno. No Uhum. verão é 4. Daí fica ruim. 12 horas seria o Japão, né? Meu Deus do céu. É, bem longe, né? Ó, o que que acontece aqui? Daí tu Uhum. tem que somar, dar uma arrumada aqui nos denominadores, mas aqui já virou coisa de ensino médio, né? Então, deixa Uhum. pra lá. Essa Beleza? parte já tá ok pra mim. Então tá bom. O problema é mesmo Beleza. começar a derivada. Esse que é o problema pra mim. Tá, A eu acho que integral, hoje quer a gente dizer. tem que focar em integral, tá? Uhum. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu vou te mostrar minha apostila, que eu acho melhor estudar por ela do que por livros. Porque o Tá. que que acontece? O livro é muito cheio de enrolação, vamos dizer assim. Uhum. Ele não vai direto ao ponto, que é a resolução das contas que a gente quer saber, né? Tipo, se você puder me deixar também uma lista de exercícios para eu ir treinando A integral. apostila aqui tem tudo. Vou te mandar aqui, Uhum. antes que eu me esqueça. Tá Aí no tudo lá próximo na dia, última tipo, a página. gente já vê como que eu tô e tal. Deixa eu ver. Bem, o que que acontece aqui? Essa apostila é cheia das coisas, né? Mas o que importa para nós está aqui na última página. Nas últimas páginas, a partir da 200 e pouquinho, que é a integral. Eu quero falar um pouco das integrais e ver umas coisas meio básicas aqui para a gente poder escalar de dificuldade, né? Porque eu vi que na Uhum. tua prova vai ter integral dupla, tripla. Nossa, e o negócio do volume, de. Meu Deus. Isso, integral tripla. E ainda teve sorte aí porque não teve cálculo vetorial, né? Tu poderia ter que fazer integral de Ele falou que ele não superfície, ia. Ele falou que né? ele não ia avançar mais, porque tipo, já tava bom já. Pois é, poderia estar bem pior. Esses dias eu tive que ensinar tudo isso e ainda as integrais de superfície para menina. Nossa, mas de onde que essa pessoa é? Aí no Brasil tem bastante cálculo 2 que é assim, mas ela é Hum. de São Tomé e Príncipe. Conhece esse lugar? É uma ilha, não é? São Tomé e Príncipe? É, fala um português lá, daí ela pediu minha ajuda. Bem, anyway, integrais, então, é o contrário da derivada, né? O que que acontece? Quando tu olha para uma conta, né, tu tem que pensar assim, poxa, o que é que eu tive que derivar para surgir isso aqui, né? O que que eu tive que derivar para surgir o x quadrado? Alguma função derivada dá x quadrado. Qual é essa função? Uhum. No caso, ele está nos dizendo aqui que é x ao cubo sobre 3. Tá. Então, por isso que a gente diz que o x ao cubo sobre 3 é uma primitiva do Uhum. x ao quadrado. E essa primitiva se obtém como? Fazendo uma integral. Então Tá. perceba que a própria definição de integral já está vinculada com a derivada, né? Tá. Primitiva obtida através da integral. Exato. Da integral de uma função. Então tu quer saber qual é a Uhum. primitiva de uma determinada função? Integra ela. Claro que a Tá. integral ela tem mais significados, né? Como tu viu, estava falando agora há pouco de volume, né? Tem esse significado geométrico também. Uhum. Então não é só obter funções, né? Em equações diferenciais vai voltar a isso. Se tu Uhum. passar, provavelmente no semestre que vem tem equações diferenciais. Não, meu curso vai só até cálculo 2, aí depois tem bioestatística. Acabou.
O Sério? Pô, menos... agrofloresta é só isso. É. Ah, menos mal, então, né? Aí sim. Nossa, Deus me livre. Eletrônica, né? Engenharia civil, Deus me livre. Beleza. Vamos ver aqui, meu cara. Então, ele vai dar umas interpretações ainda que não é a Uhum. hora de a gente focar. Vamos falar aqui de umas propriedades. Então, olha só. A partir da página 236 é onde estão as coisas super importantes para tu estudar dessa apostila. Recomendo Certo. muito que tu refaça os exemplos dela quando tu tiver tempo. Então aqui, ó, algumas propriedades que a gente usa o tempo todo quando vai resolver integrais. Se tu tem uma constante, passa para fora. Eu fiz isso na nossa primeira integral hoje, lembra? Lembro, Tinha aquele lembro. 9 lá, Sim, se passei passou para para fora. fora. Na segunda eu usei isso aqui. A soma, tu pode fazer integrais para cada soma. Uhum. Note que isso é uma ferramenta. Se tu quiser somar ali, pode ser também. Aqui tem umas outras propriedades bem úteis para tu resolver a conta rápido, mas como ainda tu não sabe resolver as contas, não vale a pena ficar pensando Primeiro muito nelas, não. basicão, né? Primeiro. Primeiro basication, Uhum. exatamente. Aqui ele vai passar de novo uma tabelinha de integrais e a gente já viu uma, né? Já te passei uma tabelinha legal aí. Uhum. Por hora, vamos de basications aqui. Olha só, essa aqui é uma integral extremamente fácil. Ela tá escrita de um jeito meio zoado, assim. Mas se fosse para tu começar a resolver agora, como é que tu começaria? Tem como tu tentar começar ela, pelo Tem que menos? achar o U, né? Tem que achar Não, o U. não precisa de U, porque a gente só usa U Uhum. quando a gente não consegue integrar baseado na tabela. Uhum. Então não tem U. É só tu A gente tem que achar reorganizar alguma. e observar identicamente igual ao que está na tabela, entendeu? Então, olha Certo. só. Primeiro, um monte de somas aqui. Você pode Uhum. fazer três integrais distintas, uma só com 2x ao Tá. cubo, outra com seno e Eu vou outra com usar a raiz. só a um mesmo. 3 vezes. Não. Ó, outra coisa, constante sai para fora. Ficou Uhum. só a integral de x ao cubo, ficou só a Uhum. integral do seno e só a integral do x elevado ao meio, uma vez que raiz é x elevado ao meio. Pronto. E aqui, cara, isso aqui, ó, tá na tabela. Isso aqui é decoreba. Não tem o que fazer. Entendeu? Isso aqui é o da N lá, o na N, né? Ah, tá. Tá. A 2. Isso. Então, Tá. qual que é a integral de x ao cubo? A integral de x ao cubo é x elevado a 3 mais 1 dividido por 3 mais 1. Tá. Então, 3 mais 1 é 4. 4 em cima e 4 embaixo. Mas por que não apareceu o 4 embaixo aqui, tu sabe me dizer? Quando apareceu 4? É, o 4 em cima apareceu, mas o 4 embaixo, por que não apareceu? Ah, então era pra ser o 3 mais um, né? É, isso aí tá certo. Era pra ser 3 mais 1. Sei. Sério, velho? Uhum. Você falou que tava bom nas coisas de ensino médio, cara. Porque se tiver que Você. voltar pra fração, complica, né? Calma, não ficou tipo. Ficou um meio, não ficou um quarto. Era pra ter ficado um quarto. Ah, ficou. Ah, tá. Por Tá. que Então, ficou um meio em vez de um quarto? ficou Tem 4 ideia? sobre 2? 2 sobre 4, né? Daí fica Ah, um tá. meio. Tá. Por causa desse 2 aqui, né? 2 Aham. vezes um quarto, 2 vezes a fração um Uhum. quarto dá um meio, né? Isso. Uhum. Essas coisas de constante são importantes também. Senão fica errada a conta no final. Tá. Ó, É porque eu pensei a que tinha ido integra... só sem a fração mesmo. Eu pensei que tinha tipo, ficado só o. É, sem esse 2 aqui ficaria o 4 embaixo Uhum. tranquilamente. Mas como estava ali simplificando, né? Fica só meio embaixo. Agora, novamente, né? Se tu olhar lá a integral 6 da tabela, é integral de seno é menos cosseno. Tá menos. Menos com menos dá mais, né? Uhum. Isso. Esses sinais aqui são importantes quando for ver técnicas mais avançadas. Tem Uhum. técnicas que esses sinais acabam juntando integrais que seriam irresolvíveis. Então é importante estar atento com os sinais dos senos e dos cossenos, principalmente. E a última aqui, de novo, é a regra 2 lá, né? O elevado a n o elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Daí, de novo, né? O 5 aqui na frente causou essa modificação na constante. Tem que só ficar Uhum. atento. Então, esses casos aqui, tu não precisou de técnica especial nenhuma para resolver.
É só utilizar o que está na tabela, beleza? Beleza. Então, eu vou te pedir para fazer uma parecida. Eu, claro, vou deixar isso aqui, vou mandar isso aqui para ti no Zap já, Tá, e vou pôr uma que tem a mesma ideia que essa. tá. Deixa eu pôr aqui. De novo, é só tu ir se adaptando ao que tá na tabelinha. Ah, e tipo, na nossa próxima aula, eu já vejo tipo, se eu acertei ou não. Não, velho, eu preciso que você faça ela agora, Ah, tá, tá. porque senão eu vou acabar falando um monte de coisa aí que Uhum. é capaz de se perder. Ahn, bem parecida, só vou mudar os números praticamente. Ah, tu tá com a tabela que eu te mandei aí? Aham. Ele, raiz cúbica. 6. Beleza. Se for o caso, tu pode ir me mandando fotos assim durante a resolução. Mas eu diria para você tentar o máximo possível sozinho, tá? Porque se tu ficar me Tá, perguntando a cada passo, pode ser que tu não identifique o que tu tá com dificuldade, né? E eu também não. tá bom. Mas ó, é a mesma estrutura, então tu pode seguir o que tá aqui, né? Uhum. Só cuidado para não bater o olho assim e copiar os números errados, né? Vai ficar olhando muito Certo. aqui, vai trocar, tá bom? Daí Tá faz bom. o seguinte, quando começar a ficar difícil, já me manda uma foto, ô professor, aqui eu não entendi Tá. direito e tal. Beleza? Cara, eu vou pegar um Beleza. copo de café, só um segundo. Vai lá, vai lá. E aí, tranquilo por enquanto? Tranquilo. Opa, gostei, gostei. Ah, é, tipo, eu não sei se até aqui tá certo. Eu só. Eu vou mandar Manda aí, foto. manda aí. Não sei se você vai entender minha letra. É, tenta fazer o mais bonito possível aí, senão dá ruim, né? Não pra mim, né? Mas pra ti na hora da prova, o professor não vai querer ficar Uhum. corrigindo letra feia, né? Nossa, sim. O que você fez.
Poxa, por hora tá show, cara. Só lembra de trocar a É. raiz cúbica lá por x elevado a um terço, tá? Ah, é a raiz cúbica o negócio. Tá, É. Daí não escreve raiz cúbica, escreve x elevado a um terço lá no final. tá. X elevado a um terço. Certo. Agora eu posso, tipo, fazer a integral, tipo, posso resolver já. Ahn, sim, sim, pode já aplicar as Tá. regrinhas, isso mesmo. Essa daqui vai ser. É um cara dessa aqui, ó. A 2. É. Quando tu tem um x elevado a um número, é sempre a 2. Tá. Então, o meu U, no caso aqui, é o X, né? Isso. Vou colocar X igual a 5 mais um sobre 5 mais um mais. Aí, isso tudo vezes 3, né? Isso aí. Mais 2 vezes. Agora, esse cosseno vezes dx a 7. Isso, exatamente. A Vai integral de ser cosseno. seno dx. O mais C eu não ponho? Não põe o quê? O C, tipo, O vai c ficar. tu só põe no final, Ah, porque tá. é a última coisa que a gente faz quando resolve a integral. Mas, por exemplo, todas essas integrais têm o C. Por que eu tô pondo só um? Porque no final todos os c se somam e Ah, viram tá. um outro c. Então Tá, tu chama eles todos de um só. tá. E a terceira vai ser a 2 também, né? Sim. Aqui, x, um terço mais dividido por um terço mais mais c. Tá. Manda Agora uma esse aqui foto é aí de como ficou. matemática. Tá. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui, que tá ilegível. Beleza, cuidado. Rapaz, tá feio mesmo, hein? Recomendo que tu melhore essa tua organização pra prova, porque tu tem que pensar Sim, no professor, tipo, o sim. professor já tem o olho mais cansado, porque é mais velho, não vai ficar querendo ver Uhum. rabisco, né? Aí o Fábio também, ele sempre põe, tipo, no sinal de igual e põe, por exemplo, esse aqui é igual a esse. Aí no outro ele bota 2, esse aqui é igual a esse. Tipo, ele bota um número em cima do sinalzinho de igual. É. Bem, vamos ver aqui. X mais um. Ué, velho, como é que tua resposta final deu 3? Não Não, não, entendi. não sei não, isso ignora. Isso aí não é Ah, tá. nada. Pô, agora me assustou. Tá tudo certo, tá tudo certo. Uhum. Agora, pra finalizar, era só tu, né, fazer a continha aqui, né? Só confia. Aqui vai ficar 6, aqui vai ficar um terço mais um, né? Que é um terço mais Uhum. 3 terços. Vai ficar 4 terços. Beleza? Não, tá tranquilo, não precisa finalizar. Gostei, Tá. gostei do que vi. Show. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, vamos falar de umas propriedades. Tá. As técnicas, né? Uma a gente já viu hoje. Claro, tem mais coisa Uhum. aqui, recomendo que tu refaça esses exemplos. Ele Tá. vai vir com a técnica de integração. Essa é de substituição, que foi aquela primeira questão da tua prova. Então, ele vai fazer a exata mesma coisa que eu fiz.
só que para casos diferentes, né? A técnica funciona para uma série de casos diferentes. Então, por exemplo, aqui, essa integral. Então eu olho para essa integral e penso, poxa, na tabela não tem nada a ver com raiz de 2x menos 1. Não tem nada assim igual na tabela. Absolutamente nada igual assim na tabela. Mas, novamente, se fosse só x, raiz de x, né? X elevado ao meio, eu saberia integrar. Simplesmente, facilmente saberia integrar. A gente vai desmontar isso? A ideia passa por reescrever, isso mesmo. E daí, o que que acontece? Para reescrever, né? Tu vai ter que pensar o que é que tu deve chamar de u. O que é que tu deve chamar de u. Então, né, o que que tu vai ter que chamar de u aqui? O que tá dando a raiz. Porque assim a coisa vai ficar muito mais simples. Tu vai ter que Sim. integrar a raiz de u. É muito melhor que integrar a raiz de 2x menos 1. Beleza. Como eu falei para você, a gente tem que trocar tudo que tem x pela essa nova letra. Tudo. Então, não adianta substituir só aqui dentro, porque ainda tem o dx. O dx depende de x. Então, de alguma forma, tu tem que trocar ele por outra coisa. Como é que tu vai trocar? Se tu derivares aqui o 2x menos 1, né, daí para isso tu precisa lembrar das regras de derivação, etc. A derivada de u é du dx. Tu está derivando em x. Então vai ficar du dx igual a derivada de 2x menos 1, que é 2. A derivada de 2x menos 1 é simplesmente o 2. Para mais detalhes disso, a gente pode ver quando for estudar derivadas de várias variáveis, que é o assunto do cálculo 2, né? Porque não vai dar para revisar. Talvez a gente possa ficar meia aula revisando as técnicas mais básicas de integração e depois já partir para as derivadas de várias variáveis. Muito bem. Então, acaba aqui, tá? Du dx igual a 2. Ele passa o dx multiplicando para o outro lado e fica du igual a 2 dx. Ele passou o dx multiplicando 2 que sobrou aqui na hora da derivada. Bem, então a gente chegou numa conclusão muito interessante. Du é igual a 2 dx. Então, pela mesma lógica, o dx é igual a du dividido por 2, né? Tá. Então, por isso que depois de todas essas análises, ele reescreveu essa integral aqui desse jeito. Porque dentro fica o u, dentro da raiz fica o u, e o dx, que estava aqui, né, agora foi substituído pelo du sobre 2. Mas o sobre 2 não tinha que estar junto com o du? Não. Ele pode ir para fora, porque ele é uma constante. Constante sai para fora da integral. Pronto, essa integralzinha aqui é muito fácil de integrar, porque ela é a integral 2 lá da tabela. Então tu vai ter que somar um meio e dividir, somar e dividir, né? Beleza? Daí é a regra 2, né? Não tem muito segredo. Aplicando a regra 2, tu vai ter essa bela resposta aqui. Ok? Ok. Então, pronto, tá aí. Agora, quando a gente chega na resposta, ainda não acabou. Porque não é só aplicar a regra de integral. No final, tu tem que trocar o u de novo, porque ele não quer uma resposta em termos de u, ele quer uma resposta em termos de x. Então, basicamente é só trocar u pelo que tu chamou de u, né? Isso aí. E assim vai, cara. Tem várias situações assim. Então eu vou fazer uma e depois tu vai fazer outra também. Se liga. Seguindo aquela mesma ideia ali, eu acho que é um bom treino dessa técnica, que ela aparece com muita frequência, é a mais utilizada, sem dúvida. Deixa eu salvar aqui. Agora, opa, vamos lá. Eu vou fazer essa integral aqui, olha só. A integral de x mais 5 elevado a 7. Daí você tem duas formas de fazer essa conta. Uma é a forma burra, que é o seguinte: x mais 5 elevado a 7. Bem, eu sei integrar polinômios, então eu vou multiplicar 7 vezes isso aqui. É uma forma. Mas eu acho que não vai valer a pena, porque tu vai ficar o dia todo fazendo essa multiplicação. Então, apesar de ser possível, nesse caso tem um jeito mais fácil, que é novamente fazer a substituição. Daí eu olho e penso, pô,
x mais 5 elevado a 7 é muito ruim de integrar. Se fosse só x elevado a 7, seria mais fácil, né? Que daí tu simplesmente utilizaria a regra 2, concorda comigo? Concordo. Por isso que a gente vai chamar isso de u. Veja, é uma questão de tu analisar e perceber como é que pode ficar mais bonita a tua conta, né? Quando a gente deriva os dois lados, né, vai ficar du dx igual a 1. Né, porque a derivada aqui é 1, concorda comigo? Sim. Derivada de x mais 5 é 1, porque a derivada do 5 é 0, uma vez que o 5 é constante, e a derivada do x é 1, pela regra do tombo. A regra do tombo é aquela regra que diz assim, ó, se tu tem uma conta que é assim, a derivada vai ser o Uhum. tombo do n, né? Então n Sim. cai, É n N menos 1. menos 1. Isso, então por que que deu 1 aqui? Justamente porque quando tu tem o x, é x elevado a 1. Então a derivada 1 cai, fica 1 menos 1. E aí, você sabe quanto é que é x elevado a 0? Elevado a 0 é 1, né? Exatamente. Então por isso ficou 1 vezes 1. Só 1 ali, muito bem. Como a ideia é substituir e trocar tudo que depende de x por algo que depende de u, vamos encontrar quanto que é o dx. Dx é igual a du. Como é que eu sei? Eu só passo dx para o outro lado multiplicando, né? Ele estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando, certo? Uhum. Pronto, então du é igual a dx, a parada que está ali dentro é igual a u. Então eu vou ficar com a minha nova integral u elevado a 7 du. Pronto, então resolvendo a integral vai ficar u elevado a 8 sobre 8. Aí você, aí você muda Substitui pro o u, X de novo. exatamente, por x, isso aí. Vai ficar x mais 5 elevado a 8 sobre 8 mais c. Agora sim acabou a conta. Beleza? Beleza. Aí sim. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora é sua vez. Eu vou deixar essa conta aparecendo aqui Uhum. e vou propor uma parecida. Bem parecida. Vamos lá. X mais 7, 1 meio. Cuidado com as constantes, hein? Tá. Que agora eu coloquei uma potência fracionária. Uhum. Ele vai ter que prestar atenção nas constantezinhas. Mas nada demais. A estrutura é a mesma, que tu tem que chamar de U é o Certo. mesmo, e assim vai. Qualquer coisa me fala. Tá.
E aí, velho, como é que foi teu semestre aí passado, pra não lembrar das paradinhas de cálculo? Foi de boa? Como é que foi? Nossa, mano, eu sempre fui ruim em matemática, né? Eu fui para engenharia, mas enfim. Mas, é, tipo, nas outras matérias, tipo, para mim tá sendo muito suave, mas em cálculo 1 foi muito difícil. E, Ah, passou. Passou passou, chutado, então? passou, mas passei, tipo, decorando mesmo, decorando todos os passos da derivação composta lá, sabe? Putz, aí é ruim, hein? Eu decorei só aquilo e na hora da prova só taquei e esqueci. Aí eu tentei fazer isso com cálculo 2, me ferrei, consegui. Cálculo 2 é mais interpretativo. Aí eu, Às vezes aí teu eu tô professor ali. cobra mais também, né? Cálculo Uhum. 1, cara, é uma matéria que reprova muito aí. Nossa, sim. Não sei na Tive um tua monte de amigo que faculdade, mas na reprovou. minha, meu. Eu vou ter também bioestatística agora, né? Bioestatística é bem difícil também. É isso, eu tenho que conseguir. Putz, bioestatística é uma merda, velho. Às vezes o pessoal me Uhum. pede uma ajuda aí, eu não consigo. Mas aí, Pra aí tu você me ver, né? assusta. Tu vê o nível do bagulho. Eu trabalho com isso. Todo dia o pessoal Aham. me pede coisa aí, mas às vezes as bioestatísticas eles pedem uns negócios muito específicos, de Uhum. estatística 2 assim, que vocês usam. Complicado. Isso quando não mete matriz, estimadores no meio, daí complicou. Uhum. Mas um passo de cada vez. Quando você chegar em estatística, você sofre. Também, tipo, o meu problema com o MMC é que, tipo, eu não tenho decorado também. Eu vou fazendo um por um, saca? Aí eu demoro. MMC, velho. Mas onde que tem MMC aí? Não, o negócio da fração, quer dizer, por exemplo, o 1/2 mais 1. Tipo, eu não tenho decorado que é 3/2 isso. Eu vou e faço, Ah, bem, como eu entendeu? te falei, né? Não precisa fazer isso. Se tu se lembrar que Uhum, sempre tu vai pensar no um como o cara do denominador que tu tá trabalhando aqui. Então, uhum, por exemplo, se tu quer somar um com um meio, né? uhum, Pode dizer que o um é 2 meios. Se tu vai uhum, somar um com um sexto, tu pode dizer que um é 6 sextos. E assim uhum, vai. No caso aqui, né? Como tu vai somar com um meio, né? Vai ficar um meio mais 2 meios. Que vai ficar 3 meios, né? Porque é só tu pensar, tipo, meio é 50 centavos. 50 uhum. centavos mais R$ 1, né? Cadê? Então, isso aqui por 2, 3. Nossa, tem um negócio bem estranho pra mim. Deu 2U elevado a 3/2 sobre 3 mais C. E o 7 sumiu do bagulho. Tem que trocar o U pelo x mais 7, né? Parece bom a tua resposta, Ah, parece bom. verdade. Só tem que Mas, trocar tipo, é esse só isso? finalzinho. A princípio, sim. Eu vou fazer aqui, Tá, só pra ver que é isso mesmo. Então, x mais 7 é o U. vamos Então, a ver. Deu. derivada vai ser 1, então, de novo, du igual a dx, certo? Uhum. Certo, certo. Aí vai ficar a Oi, integral de gratidão. u elevado a 1/2 dx. Que a Tá. gente já Até, viu que é até aí, u suave, suave. meio por 3 meios. Então, Tá. reescrevendo, vai ficar 2 terços do u. Uhum, 2 terços que multiplica. Ali o 3 meios estava dividindo. Os 2 terços uhum. multiplica. Multiplica x mais 7 elevado a 3 meios mais Tá. c. Aí eu cheguei. Aí, Cheguei. ó. Então, chegou no que tinha que chegar, meu velho. Tá fazendo a primeira técnica já. Claro que esse é um Lentamente, caso, mas né? Oi? lento, mas constante. Isso que importa. É isso aí. Esse método, ele tem várias usabilidades, né? Na tua Uhum, prova, por exemplo, a gente teve que utilizar com senos e cossenos.
Uhum. Aqui a gente só utilizou com polinômios, né, na prática. Uhum. E tem esse outro caso que aparece bastante aqui também, que é quando tem uma função racional, né, uma divisão, se liga. Tu tem x ao quadrado mais 1 embaixo e 3x em cima. Isso, de novo, não está na tabela. Uhum. Não dá para quebrar isso aí, a princípio, em duas frações. Pelo menos não dá para quebrar de uma forma fácil em duas frações. Até dá, mas isso aí é papo para Uhum. um outro momento, integrais. E pronto, então o que dá para fazer aqui? Dá para, novamente, fazer a substituição. Só que para tu conseguires fazer essa substituição, tu tem que saber o que tu deve chamar de u. Tá, Porque aí se a tu gente... chamar de u a coisa errada, tu não vai conseguir resolver, né? E daí que entra a ideia de pensar esses problemas a médio prazo. Uhum. Porque tu tem que pensar assim, poxa, eu vou chamar algo de u. E esse algo que eu chamar de u, eu vou ter que derivar. Né? Tu percebeu que sempre teve que derivar o u, certo? Uhum. Todos os momentos tu teve que Certo, derivar u. certo. Então, tu tem que chamar de u aquilo que quando você derivar vai ser mais apropriado, vai ajudar a resolver o problema. Por isso que é a parte de baixo. É ela que tu tem que chamar de u. Tá, Porque a hora que tu derivar isso aqui, a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. E tu certo. precisa que apareça Só, né? x Tá. por causa desse x que está aqui. Daí tu Uhum. consegue, junto com o dx, fazer a substituição dos dois ao mesmo tempo. E daí, Tá. tudo que estava com x na tua integral mudou. Agora vai estar com u, que é o que a gente quer para conseguir resolver o problema. Novamente, porque isso não está na tabela de integrais, não dá para resolver isso aqui, não está na tabela de integrais. Uhum. Então, ó, o que ele faz? Ele chama de u a parte de baixo, e a hora que ele deriva, o du vai ficar 2x dx, de novo, né? A integral de x ao quadrado é 2x, passa o dx multiplicando, certo? Certo, certo. Então tá bom. Beleza, então agora tu repara o seguinte, pô, professor, mas isso aqui não tem 2x dx, tem 3x dx. Pô, isso aí não é problema, velho. Constantezinha a gente tira para fora da integral, sacou? Então olha só o que ele faz aqui. Ele primeiro joga o 3 para fora, e ele faz uma coisa bem doida aqui, ó. Ele multiplica por 2 em cima e embaixo. Como tu sabe, né, multiplicar por 1 nunca muda nada numa conta, né? Pega a tua idade e multiplica por 1, não vai mudar nada, certo? Certo. Agora pega a tua idade, multiplica por 2 e depois divide por 2. Também Tá não aí. muda, né? Não muda. Pois é, então foi o que ele fez. Mas por que Aham. ele fez isso? Ele fez aqui, é uma estratégia que o livro gosta de fazer para fazer a substituição. Porque ele percebeu que o du era 2x dx, então ele fez aparecer o 2x dx. O 2 ele fez desse jeito que eu acabei de falar. Uhum. Então ele consegue trocar tudo isso aqui por du e aqui embaixo por u. Pronto. Isso aqui está na tabela, né? Tá. Que é a integral 3. Então está Uhum. resolvido. Uma vez que tu consegue transformar a tua integral em algo que está na tabela, acabou a conta. Porque a ideia é sempre fazer manipulações algébricas para ficar igual ao que está na tabela. Essa é a ideia de resolver a integral por substituição, tá bom? Tá bom. Então, meu velho, é isso. Ó, de novo, a partir da página 236, recomendo que você veja tudo Tá. para que na próxima aula, tomara que a gente tenha mais aulas, Vamos ter, integração vamos por ter. partes, velho. Uhum. Isso aqui, cara, se não cair na tua prova, tu pode vir aqui e dar um tapa. Cai muito isso aí. Nossa, aí cai, com certeza. Com Essa cai certeza. pra caramba. Isso que a gente tá vendo só aqui no Uhum. comecinho, né? Integral por Uhum. aquelas integrais lá esféricas, cilíndricas que tu tem que Nossa. ver ainda. Vai ter que ver, né? Integral de volume Sim, é pô. isso. Vai cair isso aí bastante, beleza? Tá. Então tá bom, meu caro. Qualquer coisa aí, só me chamar, Certo. beleza? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Logo que o vídeo estiver pronto, já te mando Sim. o link do YouTube, tá? Tranquilo. Show, abraço, boa Um tarde aí. abraço. Até. Valeu.